Valentões tentam intimidar a nova aluna, e ela mostrou por que não deve subestimar uma garota negra. O sol mal havia clareado o céu quando Layla pisou no colégio. Os corredores eram um caos, cheios de risadas, conversas altas e aquele cheiro de tinta fresca que só se encontra em escolas novas. Mas, assim que ela passou, o ambiente mudou. Os murmúrios pararam, olhares se voltaram. Os valentões, aqueles reis do pátio, com seus músculos e sorrisos de desdém, a encaravam como se fosse uma presa. Para eles, era apenas uma menina nova, negra e estranha, subestimada desde o primeiro instante. Mas Layla trazia dentro de si uma força que poucos poderiam imaginar. Ela não era qualquer garota. Escondido sob sua aparência tranquila, havia um talento impressionante em artes marciais, uma habilidade que poucos conheciam e que surgira da necessidade. Enquanto muitos buscavam popularidade, ela buscava defesa. Suas memórias estavam repletas de lutas, não apenas as que ocorrem na escola, mas, às vezes, o peso dessas expectativas parecia mais pesado que o próprio universo. Quando o intervalo chegou, Casey, o chefe do grupo dos valentões, se aproximou. Ele era intimidante, com olhos frios que pareciam penetrar na alma. "Olha só, a nova garota!" ele gritou, trazendo risadas de seus amigos. "O que você acha que vai fazer aqui? Pinta de lutadora?" A provocação ecoou pelo pátio, e o riso dos outros se misturou com um murmúrio de expectativa. Todos queriam ver o que Layla faria. Com um simples movimento de cabelo, Layla se virou. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, fez o que sempre ensinara a si mesma: manter a calma. O mundo parecia parar, não havia espaço para o medo. E então, num ato de pura audácia, ela se aproximou de Casey, uma centelha de coragem iluminando seu olhar. A tensão no ar era palpável, como se o universo estivesse esperando o ato final do espetáculo. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um grito cortou o ar. No momento em que Casey levantava a mão para intimidá-la, Layla reagiu. Com uma agilidade surpreendente, ela desviou e, em um movimento rápido, derrubou Casey no chão. O pátio ficou em silêncio. As risadas mudaram para expressões de choque. Ali estava uma nova figura, uma garota que não se deixaria intimidar. A vitória estava em suas mãos. Porém, a batalha estava apenas começando. Ao voltar para a sala, Layla notou que os valentões não eram apenas cruéis. Havia algo mais profundo, uma conexão que ligava Casey à sua própria família. Uma verdade que se escondia nas sombras daquele colégio. E conforme ela encarava essa nova realidade, seu coração batia forte. O que mais estava por vir? Quais segredos surgiriam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Layla estava de volta à sala de aula, ainda sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Os olhares que antes eram de desprezo, agora se transformavam em uma mistura de medo e respeito. Mas a vitória tinha um gosto agridoce, como se algo maior estivesse à espreita nas sombras. Enquanto seus colegas começaram a cochichar, Layla percebeu que algo estava bem diferente. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Era a diretora, Dona Rita, uma mulher de estatura imponente, com cabelos grisalhos presos em um coque. Seus olhos, normalmente severos, estavam arregalados de preocupação. "Todos no corredor, agora!" Sua voz cortou o murmúrio como uma faca. Layla se juntou ao grupo, confusa. O que estava acontecendo? No meio do alvoroço, ela ouviu um grito. "Alguém, chama a polícia!"
O pânico tomou conta. Estudantes começaram a se empurrar, tentando escapar do que quer que estivesse acontecendo. E então, a verdade. No meio da multidão, alguém gritou: "O Casey, ele está inconsciente." As palavras ecoaram como um trovão. Layla se virou para olhar. Seu coração disparou. O corpo de Casey estava no chão, pálido e imóvel. O medo se instalou, um aperto no peito, uma onda de choque. Tudo o que ela podia pensar era que talvez aquilo fosse mais do que uma simples briga. Dona Rita estava ao lado dele agora, tentando verificar os sinais vitais. A tensão era palpável, como se o tempo tivesse parado. Layla mal conseguia processar. Eles estavam sempre em conflito, e assim que ela se levantara, ele desabou. Como isso era possível? Mas uma nova figura apareceu na porta. Era o irmão de Layla, Júnior, que havia chegado apressado. O olhar de preocupação dele fez o coração dela acelerar. "O que aconteceu?" ele perguntou, encontrando os olhos dela. Havia uma conexão ali, uma cumplicidade. Mas até então, tudo parecia normal. Foi quando algo bem diferente surgiu de sua boca. "É culpa sua", Júnior apontou para Layla. "Se você não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido." O choque na voz do irmão fez todos ao redor se virarem. O sussurro percorria a sala. "Como assim culpa dela?" Ela só se defendeu. Um grupo de alunos começou a discutir, e a divisão se acentuou. De um lado, os que apoiavam Layla, do outro, uma nova aliança dos defensores de Casey. Nesse instante, uma sombra passou pela mente de Layla. Por que Júnior estava agindo assim? Uma dúvida profundamente enraizada se instalou. O que ele realmente sabia? A ligação entre ele e Casey começava a assombrar Layla. Enquanto os alunos se dispersavam pelo pátio, ela sentiu a pressão crescendo. O pânico de ver alguém machucado e os olhares acusadores de seu irmão estavam se tornando insuportáveis. Então, dentro de si, Layla percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não era apenas sobre valentões ou popularidade. Era sobre descobrir quem eram aqueles que realmente a cercavam. E se Júnior tivesse um papel na história que ela ainda não havia descoberto? O que estava escondido atrás das palavras dele? "Calma." Ela respirou fundo, absorvendo aquele momento. Uma clareza se formou. Não podia se deixar levar pelo medo. Ela precisava entender a conexão de cada pessoa à sua volta, que de alguma forma estava ligada a Casey. A pergunta ficou ecoando na sua cabeça. Quem realmente era Casey? E como seu passado poderia mudar a visão dela sobre tudo? Desse jeito, Layla seguiu em direção ao tumulto. O coração acelerado, mas determinada. O que mais iria descobrir na maré de novos rostos, novos desafios? O que havia por trás daquela aparente normalidade? E o que isso significava para ela, para todos? Layla sentiu o coração disparar. Entre os gritos e o tumulto, ela precisava entender o que estava acontecendo. Os olhares dos alunos a atravessavam, alguns cheios de medo, outros de curiosidade. Ela tinha acabado de se impor, de se afirmar, e agora estava prestes a ser julgada pelo que havia feito, ou pelo que tinha causado. O irmão dela, Júnior, continuava ali, indignado. "Você não entende. Se não tivesse feito isso, talvez nada disso tivesse acontecido." As palavras dele ecoaram em sua mente, como um soco no estômago. Isso a fez questionar seu papel naquele cenário. Ela se sentiu isolada, como se uma barreira invisível a separasse de todos. Enquanto Dona Rita tentava estabilizar Casey no chão, a sala estava uma montanha-russa de emoções. Uma parte da multidão torcia por Layla, mas outra, composta por amigos de Casey, parecia buscar qualquer oportunidade de desprezar a nova garota. Então, no meio da confusão, o inesperado. O celular de uma aluna tocou e a música cortou o silêncio pesado. Uma batida animada, contrastando com um clima tenso. O som soou, mas logo foi abafado por um grito ainda mais alto vindo do fundo da sala. "Ele não está respirando." E com isso a atenção de todos se virou novamente para Casey.
O pânico se alastrou como fogo em campo seco. "Chama a ambulância!" gritou uma estudante, já em lágrimas. O ar parecia denso, carregado de medo. O chão ficou tão gelado que Layla pôde sentir a frieza se espalhando por seus pés, como se a realidade tivesse se despedaçado. Mas então, algo incrível aconteceu. Uma figura conhecida irrompeu pela porta. Era Samara, a conselheira escolar. Mas não era a conselheira que todos conheciam. Seus cabelos brilhantes e sua presença forte não eram nada do que Layla esperava ver em um momento de crise. Mas havia algo mais. O olhar de Samara não era de preocupação. Era sério e intenso, como se ela tivesse presenciado muito mais do que sua aparência deixava transparecer. "Todos se afastem", ela ordenou, sua voz cortante rompendo o pânico em pedaços. Com um movimento ágil, ela se agachou ao lado de Casey e começou a trabalhar, com pressões torácicas, respirações, um ritmo metódico. Mas para Layla, tudo parecia um filme de terror, e sua cabeça girava. Por que Samara estava agindo assim? Conhecida por sua bondade, ela não estava ali apenas para ajudar. Havia um foco sombrio na determinação da mulher. E de repente, uma luz. Atingindo Casey, algo virou os olhares para seu pescoço. Todos notaram ao mesmo tempo, e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Havia uma tatuagem, um símbolo familiar, com uma assinatura que só um pequeno grupo reconheceria. Ele é parte da gangue do bairro. "Libaya!" Os murmúrios viraram gritos. O silêncio extremo foi rompido por um estrondo que fez o chão tremer quando a verdade se estabeleceu. O que Layla pensava que era uma briga de escola transformou-se em algo muito mais sério, muito mais profundo. Casey era um dos líderes de uma gangue local, e a briga não fora apenas um simples desentendimento entre jovens. Era uma luta de poder. A expressão de Júnior murchou. Ele olhou para Layla com horror. As palavras dele, a raiva, tudo fazia sentido agora. "Você não percebe? Ele estava atrás de você. Ele queria te usar como isca, e você caiu." O choque pegou Layla desprevenida. O que estava acontecendo? Tudo o que ela achava que sabia sobre a rivalidade deles estava se desfazendo. Os olhares mudaram. E na confusão, Layla se viu como a culpada. Mas não era por ter se defendido. Era por ser uma peça em um jogo que mal conhecia. O coração dela pesou. O que mais estava escondido? Quais segredos ali estavam prestes a vir à tona? Se Casey era parte de algo maior, o que isso significava para sua segurança? E para sua família? A sala estava em um alvoroço. Layla precisava descobrir a verdade. E para isso, teria que enfrentar não apenas Casey, mas todo o mistério em torno dele. O que mais estava por trás daquela máscara de normalidade? E o que significava ser parte daquela história agora? Com um nó na garganta e dúvidas restantes, ela se preparou para encarar a tempestade que se aproximava. Layla estava no meio do caos, e tudo parecia um borrão. A tensão estava no ar, e ela precisava entender o que estava acontecendo. O rosto de Casey no chão pairava na mente dela, junto com as palavras de Júnior. "É culpa sua." Aquelas palavras soavam como um eco, reverberando. Ela olhava para a multidão, nervosa. Os olhos de seus colegas estavam fixos nela, alguns cheios de ódio, outros de dúvida. Dona Rita lutava para estabilizar Casey, a sala inteira tornada um campo de batalha de emoções. Layla respirou fundo, tentando se concentrar. O que ela tinha feito, de verdade? E por que aquela gangue estava apenas começando a se revelar? A ideia de que ele estava envolvido em algo maior a deixava inquieta. Algo não parecia certo. Então, como um trovão, Júnior gritou novamente. "Você precisa entender, Layla. Eles querem te pegar. A gangue sabe que você é uma ameaça agora." O barulho na sala se tornou um zumbido, e ela sentiu o olhar da multidão se mudar mais uma vez. Alguns alunos sussurravam entre si, confusos, mas outros olhavam com temor, como se Layla fosse uma força a ser temida. O que estava acontecendo com ela? Aquela não era apenas uma briga de escola. Era uma luta por algo muito maior do que ela havia imaginado. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o burburinho
fez seu coração vacilar. Como se isso não fosse o suficiente, Samara, a conselheira, estava concentrada em Casey, e a seriedade de seu olhar despertou a ansiedade. Quando ela olhou para Layla, a expressão dela era como um aviso. Eu vou precisar de todos vocês para se afastarem. Samara ordenou com firmeza. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente. Um grupo de adolescentes entrou no alvoroço. Eles estavam agitados, ofegantes, e a atmosfera se encheu de tensão. O que eles queriam? Estávamos procurando por ele. Um deles gritou, e o mundo de Layla girou. O olho da tempestade estava ali, e algo dentro dela se quebrou. O que está acontecendo aqui? Ela murmurou. Mas ninguém lhe respondeu. Você não sabe, não é? Prosseguiu o rapaz, o olhar fixo em Layla. O Casey estava em apuros. Agora ele não pode mais nos ajudar. É tudo culpa de quem atacou ele. As palavras caíram como uma bomba. Layla ficou paralisada, um frio correndo pela espinha. Eles estavam falando dela. Uma onda de pânico e medo misturados a uma raiva crescente. Os valentões que antes a viam como presa, agora estavam se organizando, e ela mal tinha percebido. Está todo mundo em risco agora. Se ele não se levantar, tudo vai desmoronar. E com isso, a sala ficou em silêncio novamente, mas o silêncio era aterrador. As palavras repetidas a cada murmúrio pareciam ecoar em sua cabeça. E então, algo chocante aconteceu. Um dos novos intrusos, uma garota com um olhar intenso e uma tatuagem visível no braço, se aproximou de Layla. Você não entende, Layla. O que você fez pode ter ativado uma guerra, porque você é mais importante do que pensava. Casey não só fazia parte da gangue, ele é o irmão da líder. O novo choque a atingiu como um raio. O quê? Como isso era possível? A verdade a cortou como uma faca. Layla olhou para Júnior, e então a luz do entendimento atravessou sua mente. O que mais ele sabia? A confusão na sala se transformou em um tumulto completo. As palavras de Júnior renasciam em suas lembranças, e a conexão com Casey crescia em sua cabeça. A realidade tinha sido distorcida. Eles dois não eram apenas inimigos. Suas famílias estavam entreladas, e agora Layla carregava um peso que nunca imaginou. Desesperada por respostas, Layla enfrentou o caos. Esperem, o que mais vocês estão escondendo? O pânico crescente na sala formulara novas perguntas. Ela precisava saber a verdade por trás das sombras que a cercavam, e a sinfonia de sussurros e apreensões deixava claro que o jogo estava apenas começando. O que significava ser parte disso agora? E quem ela realmente era em meio a tudo isso? Um nó se formou na garganta dela, enquanto ela se preparava para desvendar tudo. Layla estava no meio do caos, e tudo parecia um borrão. A tensão estava no ar, e ela precisava entender o que estava acontecendo. O rosto de Casey no chão pairava na mente dela, junto com as palavras de Júnior. É culpa sua. Aquelas palavras soavam como um eco reverberando. Ela olhava para a multidão, nervosa. Os olhos de seus colegas estavam fixos nela, alguns cheios de ódio, outros de dúvida. Dona Rita lutava para estabilizar Casey, a sala inteira tornada um campo de batalha de emoções. Layla respirou fundo, tentando se concentrar. O que ela tinha feito, de verdade? E por que aquela gangue estava apenas começando a se revelar? A ideia de que ele estava envolvido em algo maior a deixava inquieta. Algo não parecia certo. Então, como um trovão, Júnior gritou novamente. Você precisa entender, Layla. Eles querem te pegar. A gangue sabe que você é uma ameaça agora. O barulho na sala se tornou um zumbido, e ela sentiu o olhar da multidão se mudar mais uma vez. Alguns alunos sussurravam entre si, confusos, mas outros olhavam com temor, como se Layla fosse uma força a ser temida. O que estava acontecendo com ela? Aquela não era apenas uma briga de escola, era uma luta por algo muito maior do que ela havia imaginado. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o burburinho fez seu coração vacilar. Como se isso não fosse o suficiente, Samara, a conselheira, estava concentrada em Casey, e a seriedade de seu olhar despertou a ansiedade. Quando ela olhou para Layla,
A expressão dela era como um aviso. Eu vou precisar de todos vocês para se afastarem. Samara ordenou com firmeza, mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente. Um grupo de adolescentes entrou num alvoroço. Eles estavam agitados, ofegantes, e a atmosfera se encheu de tensão. O que eles queriam? Estávamos procurando por ele. Um deles gritou e o mundo de Layla girou. O olho da tempestade estava ali, e algo dentro dela se quebrou. O que está acontecendo aqui? Ela murmurou, mas ninguém lhe respondeu. Você não sabe, não é? Prosseguiu o rapaz, o olhar fixo em Layla. O Casey estava em apuros. Agora ele não pode mais nos ajudar. É tudo culpa de quem atacou ele. As palavras caíram como uma bomba. Layla ficou paralisada, um frio correndo pela espinha. Eles estavam falando dela. Uma onda de pânico e medo misturados a uma raiva crescente. Os valentões, que antes a viam como presa, agora estavam se organizando. E ela mal tinha percebido. Está todo mundo em risco agora. Se ele não se levantar, tudo vai desmoronar. E com isso, a sala ficou em silêncio novamente. Mas o silêncio era aterrador. As palavras repetidas a cada murmúrio pareciam ecoar em sua cabeça. E então algo chocante aconteceu. Um dos novos intrusos. Uma garota com um olhar intenso e uma tatuagem visível no braço se aproximou de Layla. Você não entende, Layla. O que você fez pode ter ativado uma guerra, porque você é mais importante do que pensava. Casey não só fazia parte da gangue, ele é o irmão da líder. Um novo choque a atingiu como um raio. O quê? Como isso era possível? A verdade a cortou como uma faca. Layla olhou para Júnior, e então a luz do entendimento atravessou sua mente. O que mais ele sabia? A confusão na sala se transformou em um tumulto completo. As palavras de Júnior renasciam em suas lembranças, e a conexão com Casey crescia em sua cabeça. A realidade tinha sido distorcida. Eles dois não eram apenas inimigos. Suas famílias estavam entrelaçadas, e agora Layla carregava um peso que nunca imaginou. Desesperada por respostas, Layla enfrentou o caos. Esperem, o que mais vocês estão escondendo? O pânico crescente na sala formulara novas perguntas. Ela precisava saber a verdade por trás das sombras que a cercavam. E a sinfonia de sussurros e apreensões deixava claro que o jogo estava apenas começando. O que significava ser parte disso agora? E quem ela realmente era em meio a tudo isso? Um nó se formou na garganta dela enquanto ela se preparava para desvendar tudo. Nesse momento, Layla sentiu um tremor sob seus pés. O chão vibrou e a sala inteira pareceu se inclinar. O que foi isso? Alguém gritou, e o pânico se espalhou como fogo. Todos olharam em volta, confusos e aterrorizados. As luzes piscaram, e um barulho alto ecoou, como se algo fosse desmoronar. No instante seguinte, as janelas se estilhaçaram, com um estrondo ensurdecedor. Dona Rita, que tentava manter a calma, rapidamente gritou: "Todo mundo, para fora agora!" A sala começou a ceder, e Layla teve um vislumbre de uma silhueta escura se movendo atrás da janela quebrada. Era uma figura alta, a sombra se projetando como um monstro. "Pelo amor de Deus, corram!" Alguém berrou, enquanto as pessoas empurravam umas às outras para a saída. Layla se virou para Júnior, seu irmão, mas ele estava fixo, paralisado, olhos arregalados. "Júnior, vamos!" Ela gritou, e a adrenalina explodiu em seu corpo. A sala estava desmoronando ao seu redor, e no meio daquela confusão, a única coisa que Layla conseguia pensar era que ela precisava salvá-lo. Mas antes que pudesse dar um passo, a figura escura se lançou para dentro da sala, e tudo que Layla conhecia se despedaçou em um mar de gritos e destruição. Era tudo dor, ruído e caos. E no meio das sombras, enquanto os alunos se empurravam, Layla percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ela precisava descobrir quem era aquela figura e o que mais estava em jogo, enquanto seu coração pulsava forte. Ao ouvir os sustos, Layla sentiu como se seu coração estivesse prestes a sair do peito. Empurrões, gritos e o som de vidro quebrando tornavam tudo mais real.
E quando a figura escura entrou, o desespero se transformou em pânico. A adrenalina disparou em seu corpo. E ela rapidamente se virou para Júnior. "Vem, temos que sair!" Mas ele ainda estava paralisado, os olhos arregalados, fixos na figura. A sombra era alta, com uma presença que deixava todos nervosos. "Calem a boca!" A voz soou como um trovão. Era impedido, mas parecia mais uma ordem. As palavras deixaram a sala em um silêncio tenso. "Quem é você?" Alguém ousou perguntar. A figura avançou, trazendo consigo uma aura de perigo. O olhar penetrante girou lentamente pela sala, em busca de quem realmente era a ameaça. E quando pousou em Layla, o chão pareceu desaparecer. "Você realmente acha que iria escapar?" disse a figura, revelando um rosto familiar. O queixo de Layla caiu. Era Max, o ex-namorado de Júnior. Mas havia algo diferente nele. Os olhos, antes brilhantes, agora estavam cheios de um desespero sombrio. "Você se meteu numa encrenca, garota." Ele passou os dedos pela testa, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Mas a expressão dele estava longe de ser calma. "Max, o que você está fazendo aqui?" Layla mal conseguia entender. O pânico que sentia agora misturava-se com confusão. O que ele tinha a ver com tudo isso? "Foi você, não foi? Todos esses rumores. Você teve a coragem de se defender, e isso trouxe problemas mais profundos do que imaginou." O tom dele carregava um peso que parecia ir além daquela sala. A tensão aumentava, e o olhar de Max percorreu os rostos dos alunos, buscando apoio ou qualquer sinal de aliança. "Você não sabia que esse não é só um valentão. Ele é parte de algo muito maior." E enquanto ele falava, a realidade começou a se desdobrar na mente de Layla. Algo sombrio estava sendo revelado. Ele é irmão da líder da gangue. E por causa de você, tudo ficou exposto. Não só a gangue, mas a verdade sobre o que acontece nesta escola. Sabe aquele silêncio? É o medo guardado por todos. Você não faz ideia do que desencadeou. O tempo parecia desacelerar. As palavras de Max cortaram como uma faca. Júnior finalmente pareceu acordar do transe. "O que você está dizendo? Isso nem pode ser verdade!" Ele gritou, mas a raiva não apenas vinha dele. Todos na sala estavam a ponto de entrar em erupção. "Isso é terrível!" um aluno sussurrou, enquanto outros olhares se fixavam em Layla, agora com uma mistura de acusação e medo. O clima estava mudando mais uma vez. E enquanto as verdades se revelavam, parecia que algo mais estava prestes a quebrar. Max avançou mais alguns passos e, nesse momento, um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito rompendo a confusão. "Ele está acordando!" alguém berrou, apontando para Casey, que começava a mover os olhos lentamente. O pânico aumentou com a notícia. Todo mundo sabia que o tempo estava se esgotando. Então, aconteceu. Casey se virou e com uma voz fraca, mas intensa, olhou diretamente para Layla. Você tem que parar." Ele a reconheceu. E naquele momento, algo dentro de Layla disparou. O que ele queria dizer? O que mais estava em jogo? E nesse instante, a identidade de Layla não era mais apenas a nova aluna ou a garota que lutou contra um valentão. Não, tudo estava mudando. E as verdades que já eram devastadoras agora se transformavam em um labirinto crítico. Max estava certo. A gangue não a deixaria em paz. A meia-verdade se desdobrava em completa escuridão. Mas era seu passado que logo emergiria, revelando segredos que nem mesmo ela imaginava. "Se você não parar", Casey continuou, tudo vai desmoronar." O que isso significava? Todo seu mundo começava a desmoronar em uma avalanche de respostas que prendiam Layla em um ciclo sem fim de dúvida e medo. Enquanto todos olhavam confusos, havia uma verdade a ponto de ser revelada, uma conexão que todos tinham perdido. O que mais seria exposto? Enquanto o caos reinava e os sentimentos se intensificavam, Layla sabia que algo imensurável estava prestes a acontecer, e não poderia haver retorno. Layla olhou fixamente para Casey, seu coração disparando enquanto. Sua confusão e dor eram palpáveis. "Pare. Do que você está falando?" A sala estava em silêncio,
os olhos em constante movimento, todos atentos ao que Casey tinha a dizer. A tensão era quase insuportável. Max, a figura ameaçadora, soltou um riso sarcástico, interrompendo o momento. Você não entende mesmo, né? O que começou aqui não vai terminar fácil. Ele avançou um passo, como se estivesse rodeando Layla, mas ela não iria recuar. Você acordou algo que deveria ter permanecido adormecido. E antes que alguém pudesse reagir, uma luz forte iluminou a sala. Era o alarme de incêndio, um som estridente que hizo todos se agacharem, gritando e correndo. O ar parecia sufocante com o pânico que tomou conta. O que está acontecendo? Alguém gritou. A sala estava uma confusão de gritos e corpos em movimento, uma verdadeira avalanche de caos. No meio de tudo isso, Layla viu algo estranho, um brilho metálico nas mãos de Max. O que é isso? Perguntou, a voz tremendo. Ele apenas sorriu, um sorriso frio que fez o frio subir pela espinha dela. Você vai descobrir em breve. A evacuação estava sendo caótica. Os alunos apressavam-se pela porta, mas Layla estava paralisada. Júnior. Ela gritou, mas não podia vê-lo por causa do emaranhado de alunos. E foi nesse momento que a figura metálica na mão de Max se revelou. Era uma arma. Seu coração parecia ter parado. O que você está fazendo? Layla gritou. E Max virou-se bruscamente, apontando a arma de forma ameaçadora. Você realmente não sabe o que está fazendo. Não deveria ter se metido com eles. Os olhos de todos se voltaram para ele, e a sala ficou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo eco do alarme. Max, baixa isso! Alguém gritou. Mas ele estava além das palavras. Esse foi o seu erro, Layla. A sala estava em um estado de tensão absoluta, e no meio disso, Layla sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O que ela tinha desencadeado? Mas a reviravolta chegou em segundos. Casey finalmente se levantou, os olhos cheios de dor. Ele se virou para Layla. Você precisa saber, algo mais aconteceu. O que eu sou não é só o que você vê. As palavras saíram entrecortadas e Layla mal conseguiu processar. O que ele queria dizer? Então, enquanto Max tentava manter a arma erguida, uma sombra se moveu nos fundos da sala. Era Júnior. Ele estava de pé, com a expressão mais sombria que Layla já vira. Max, para de ser idiota. Você não precisa disso. Ele tentou avançar, mas a tensão era palpável. Os alunos gritaram, alguns cobrindo os olhos, outros tentando escapar pela porta. Calha a boca, Max gritou. E no ato seguinte, a arma disparou, fazendo todos caírem no chão. O tiro ecoou pelo corredor, um som devastador que paralisou a todos. O caos se transformou em desespero. Gritos ecoaram, lágrimas começaram a escorrer. Layla se levantou em um salto, com o coração na garganta. E de repente, tudo girou. A linha entre amiga e inimiga se embaralhou. A verdade estava ali como um fantasma, pairando no ar. O que era real? A sensação de que a vida tinha mudado em questão de segundos tomou conta dela. Max, derrubado por um golpe, caiu ao chão. Todos se viraram para Casey, que estava se contorcendo, e Layla percebeu, horrorizada, que ele havia sido atingido. Seu corpo estava se contorcendo em dor. Casey, ela gritou, mas o som estava distante. As palavras dele a assombravam. A verdade você precisa saber. Ele falava com dificuldade. O pânico se instalou. Mas as palavras de Casey não tinham terminado. O que mais ele sabia? Essa reviravolta poderia custar tudo. E Layla, com o coração pesado, percebeu que talvez não houvesse volta. Ela não sabia como isso terminaria, mas tinha certeza de uma coisa. Tudo mudaria a partir daquele momento. Layla olhou fixamente para Casey, seu coração disparando enquanto ele tentava falar. Sua confusão e dor eram palpáveis. Pare, do que você está falando? A sala estava em silêncio, os olhos em constante movimento, todos atentos ao que Casey tinha a dizer. A tensão era quase insuportável. Max, a figura ameaçadora, soltou um riso sarcástico, interrompendo o momento. Você não entende mesmo, né? O que começou aqui não vai terminar fácil. Ele avançou um passo, como se estivesse rodeando Layla, mas ela não iria recuar.
Você acordou algo que deveria ter permanecido adormecido. E antes que alguém pudesse reagir, uma luz forte iluminou a sala. Era o alarme de incêndio, um som estridente que fez todos se agacharem, gritando e correndo. O ar parecia sufocante com o pânico que tomou conta. "O que está acontecendo?" Alguém gritou. A sala estava uma confusão de gritos e corpos em movimento, uma verdadeira avalanche de caos. No meio de tudo isso, Layla viu algo estranho. Um brilho metálico nas mãos de Max. "O que é isso?" perguntou, a voz tremendo. Ele apenas sorriu, um sorriso frio que fez o frio subir pela espinha dela. "Você vai descobrir em breve." A evacuação estava sendo caótica. Os alunos apressavam-se pela porta, mas Layla estava paralisada. "Júnior!" ela gritou, mas não podia vê-lo por causa do emaranhado de alunos. E foi nesse momento que a figura metálica na mão de Max se revelou. Era uma arma. Seu coração parecia ter parado. "O que você está fazendo?" Layla gritou, e Max virou-se bruscamente, apontando a arma de forma ameaçadora. "Você realmente não sabe o que está fazendo. Não deveria ter se metido com eles." Os olhos de todos se voltaram para ele, e a sala ficou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo eco do alarme. "Max, baixa isso!" Alguém gritou, mas ele estava além das palavras. "Esse foi o seu erro, Layla." A sala estava em um estado de tensão absoluta, e no meio disso, Layla sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O que ela tinha desencadeado? Mas a reviravolta chegou em segundos. Casey finalmente se levantou, os olhos cheios de dor. Ele se virou para Layla. "Você precisa saber. Algo mais aconteceu. O que eu sou não é só o que você vê." As palavras saíram entrecortadas e Layla mal conseguiu processar. O que ele queria dizer? Então, enquanto Max tentava manter a arma erguida, uma sombra se moveu nos fundos da sala. Era Júnior. Ele estava de pé, com a expressão mais sombria que Layla já vira. "Max, para de ser idiota. Você não precisa disso." Ele tentou avançar, mas a tensão era palpável. Os alunos gritaram, alguns cobrindo os olhos, outros tentando escapar pela porta. "Calhe a boca", Max gritou, e no ato seguinte, a arma disparou, fazendo todos caírem no chão. O tiro ecoou pelo corredor, um som devastador que paralisou a todos. O caos se transformou em desespero. Gritos ecoaram, lágrimas começaram a escorrer. Layla se levantou em um salto com o coração na garganta, e de repente tudo girou. A linha entre amiga e inimiga se embaralhou. A verdade estava ali, como um fantasma, pairando no ar. O que era real? A sensação de que a vida tinha mudado em questão de segundos tomou conta dela. Max, derrubado por um golpe, caiu ao chão. Todos se viraram para Casey, que estava se contorcendo, e Layla percebeu, horrorizada, que ele havia sido atingido. Seu corpo estava se contorcendo em dor. "Casey!" ela gritou, mas o som estava distante. As palavras dele a assombravam. "A verdade, você precisa saber." Ele falava com dificuldade. O pânico se instalou, mas as palavras de Casey não tinham terminado. O que mais ele sabia? Essa reviravolta poderia custar tudo. E Layla, com o coração pesado, percebeu que talvez não houvesse volta. Ela não sabia como isso terminaria, mas tinha certeza de uma coisa: tudo mudaria a partir daquele momento. Então, como se o universo estivesse conspirando, a porta da sala se abriu novamente, desta vez com força. Uma figura conhecida entrou, vestida com o uniforme da polícia. Era a última coisa que Layla esperava. "Apenas um minuto, todos", o oficial gritou. "Acuem aqui, precisamos de paz." O alarme de incêndio continuava soando, mas a presença policial pareceu legitimar um novo nível de desespero. E no meio disso tudo, uma jovem, cuja expressão de confusão rapidamente se transformou em terror, entrou na sala. Layla reconheceu-a imediatamente. Era Maya, a antiga melhor amiga de Casey, que tinha desaparecido meses atrás, sem deixar vestígios. O tempo pareceu congelar. "Maya?" Layla sussurrou. E em um movimento que ninguém esperava, Maya avançou, seu olhar fixo em Casey. "Você mentiu pra mim." A voz tremia,
revelando dor e súplica. O que Layla pensou ser uma resolução transformou-se em um emaranhado de segredos e traições que estavam prestes a vir à tona. A sala estava em um silêncio mortal novamente, como se a verdade tivesse deixado todos sem ar. O que Maya sabia que ninguém mais sabia? O que mais estava escondido sob essa apreensão? Um turbilhão de perguntas explodiu na mente de Layla enquanto ela encarava a nova realidade que se apresentava. E enquanto a tensão aumentava, a poderosa pergunta ecoava: quem realmente era Casey? Layla olhou fixamente para Casey, seu coração disparando enquanto ele tentava falar. Sua confusão e dor eram palpáveis. Pare! Do que você está falando? A sala estava em silêncio, com todos os olhares fixos em Casey, como se ele fosse o único que pudesse desfazer o nó de mistério que se formara. Max, a figura ameaçadora, soltou um riso sarcástico. Você não entende mesmo, né? O que começou aqui não vai terminar fácil. Seu tom parecia uma nota de alerta em um campo de guerra. Enquanto todos estavam grudados em Max, Layla sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O silêncio tenso foi cortado pelo alarme de incêndio, que soou estridentemente como se também estivesse em pânico. O que está acontecendo? Alguém gritou, e a sala virou um turbilhão. Alunos empurravam-se, tentando sair, e Layla se viu paralisada, a incerteza gelando seus músculos. Então, antes que ela pudesse digerir as palavras de Max, uma sombra avançou pela porta. Era Maya, a antiga amiga de Casey, e seus olhos brilharam com uma intensidade que ninguém poderia ignorar. Você, ela começou, a voz trêmula, mas cheia de uma mistura de raiva e dor. Você mentiu para mim. E antes que Layla pudesse pensar a partir do que conhecia, Maya avançou, a fúria visível. No mesmo momento, uma explosão de sons cortou o silêncio, parecendo vir da sala de aula adjacente. O chão vibrou sob seus pés e um fragmento de parede caiu. Poeira voando por todo lado. Todos na sala gritaram, alguns se jogando para o lado, e o caos se transformou em um cenário apocalíptico, onde as certezas desmoronavam. Casey! Layla gritou em alarme, enquanto tentava se aproximar mais dele, mas Max se moveu rapidamente, seus olhos fixos na confusão. Vocês não sabem o que está prestes a acontecer. Seu tom cheio de presságios. Então, antes que alguém pudesse reagir, algo disparou em direção a Max. Era uma foto, um documento que flutuou entre a poeira. E quando todos viraram os olhos, Layla viu uma foto de Maya na gangue. Junto com ela, um símbolo familiar, reconhecível, estava marcado. O coração de Layla disparou. O que é isso? Ela balbuciou, o nó na garganta se tornando maior. As reações foram instantâneas. Max descreveu exatamente o que trazia com ele. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não da maneira que qualquer um esperava. Maya olhou em volta, pálida. Você não pode mostrar isso aqui. E o medo em sua voz era legítimo, quase palpável. Nessa hora, a intensidade tomou conta e Layla percebeu. Você está em perigo, gritou ela. Todos na sala pareciam ter engolido um punhado de vidro. Os olhos de Maya estavam cheios de lágrimas. Ela precisava de algo, uma explicação. Eu fui forçada a entrar por você. Eles estão atrás de você. Seu olhar se direcionou a Casey e depois a Layla. Você é a única que pode parar isso. E com isso, uma onda de risos e murmúrios começou a surgir entre os alunos. O quê? A nova garota é uma ameaça? Gritou alguém, enquanto outro sussurrou que tudo aquilo parecia um filme de terror. Mas Layla não se moveu. O que quer que está acontecendo pode parar, ela gritou, sua voz soando mais forte que os seus medos. E no centro de tudo, a figura de Casey começou a se transformar em meio à dor, revelando algo que ninguém jamais esperaria ouvir. A verdade é que eu sou seu irmão. A sala ficou em um estado de choque absoluto.
O impacto das palavras caiu como uma bomba. Todos olharam para Layla e a conexão que ela nunca soube que tinha desapareceu sob o peso do que acabara de ocorrer. Júnior parecia tão horrorizado quanto todos, a expressão de medo e incerteza estampada em seu rosto. Não pode ser. Não pode. A negação nas palavras dele ecoou pela sala. Layla sentiu sua cabeça girar. Uma sensação forte de desorientação a envolveu. O ceticismo e a perplexidade tomaram conta. "O quê?" ela finalmente gritou, sua voz quebrando. A confusão geral fez com que todos se agachassem mais perto, com medo do que mais poderia vir a seguir. O olhar de Casey estava cheio de tristeza, mas a verdade pingava como veneno. "É verdade. E o que você não sabe é que eu não sou o único com segredos. O que está em jogo vai além de nós." As estantes começaram a tremer e o caos do alarme atingia um novo nível. Os alunos começaram a sair, aterrorizados, e a realidade se desdobrava em um emaranhado de ligações perigosas e verdades esquecidas. Ela precisaria enfrentar não apenas a gangue e o legado de Casey, mas também seus laços familiares instantaneamente se transformando em um campo de batalha recheado de revelações e mentiras. E enquanto a poeira começava a assentar, o verdadeiro jogo estava apenas começando. Layla ficou com uma única pergunta ecoando em sua cabeça, um misto de choque e determinação. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? O ar estava carregado de tensão, e todos na sala estavam em choque. Um momento de silêncio mortal se seguiu às palavras de Casey. "Você é minha irmã." Repetia a ele, como se estivesse tentando unir os pedaços da verdade quebrada. O que isso significava? Layla sentia seu coração acelerar, e uma mistura de confusão e raiva borbulhando dentro dela. Max estava parado com a arma em mãos, a frieza no olhar, mas agora havia uma hesitação. Casey, ferido, ainda tinha uma força que ninguém esperava. "A verdade vai nos salvar, mas você precisa ouvir." Ele se esforçava para. "Você tá brincando?" alguém disse, a incredulidade se espalhando entre os alunos. Mas a expressão de Layla estava fixa em Casey. "Por quê? Por que você nunca me contou?" "Porque eu protegi você. Isso foi tudo para te manter a salvo. A gangue quer você." A voz dele estava fraca, mas seus olhos brilhavam com determinação. Nesse instante, algo mudou. Max, que parecia estar se aproveitando da situação, hesitou. Ele queria poder, mas agora estava cercado por verdades que o ameaçavam mais do que qualquer arma. Layla se virou para ele, sentindo a coragem crescer dentro dela. "Você não vai machucar mais ninguém", disse firme, sua voz ecoando nas paredes. A audiência estava paralisada, espantada, e Layla percebeu que tinha vantagem. Com um movimento rápido, ela se lançou na direção de Max, tentando desarmá-lo. Ao ver a coragem da irmã, Júnior se juntou a ela, os dois enfrentando a ameaça. "Nós não estamos sozinhos", gritou Júnior, e a força deles misturou-se à verdade que finalmente tinha emergido. As vozes na sala começaram a se unir, e logo todos estavam a seu favor. "Nós somos uma unidade", disseram uns aos outros. O poder do grupo pesava mais do que o medo. As pessoas estavam cansadas de ser controladas, e isso despertava uma esperança nova e vibrante no coração de Layla. Max olhou ao redor, percebendo que havia perdido o controle. E de repente, como se todos respirassem aliviados ao mesmo tempo, uma luz ofuscante entrou pela janela quebrada, despejando um brilho celestial sobre todos. As sombras dos medos foram dissipadas e as mentiras começaram a desmoronar. O oficial que invadiu a sala voltou a aparecer. "É hora de acabar com isso", ele gritou, e a presença dele deu um novo ímpeto àquela cena. No entanto, foi Maya que tomou coragem. Ela levantou a voz, fazendo todos olharem para ela. "Eu não quero mais viver com medo. Quero enfrentar a verdade." A força das palavras dela ressoou como um sino. O pânico dos alunos se compactou em determinação. As revelações de Casey eram apenas o início, mas Layla sabia que havia muito mais a aprender sobre a união de todos ali. A tensão no ar começou a se dissipar, e Layla sentiu uma onda de solidariedade. Ela olhou para todos, para Casey,
para Júnior, para Maia. A realidade era que, apesar de seus caminhos tortuosos, estavam juntos nessa. Estamos nessa juntos. Precisamos nos unir. Este não é o fim, é apenas o começo. Os alunos começaram a gritar por liberdade, por verdade. O caos havia se dissipado e a energia se fundiu em um só grito. E enquanto Layla avançava, sentindo o poder, a unidade, percebeu que o mais importante não era apenas enfrentar o que estava à frente, mas reconhecer a força nas conexões que estavam se formando. Ela não tinha medo do que estava por vir, porque finalmente entendeu que as verdades, por mais difíceis que fossem, poderiam unir as pessoas. Um novo capítulo estava prestes a começar. O que mais eles iriam descobrir juntos? Antes de tudo apagar, Layla olhou para Júnior e Casey. Um novo horizonte à sua frente. Mas agora, ela sentia que o que começou ali iria se expandir. Uma nova história para contar, cheia de mistérios e verdades. O futuro brilhando à sua frente. E você, que está aqui, não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não fique de fora, entre na conversa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte desta incrível jornada.